Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, me chamo Isabela, como vocês sabem, e na aula de hoje nós estaremos dando sequência ao conteúdo proposto, certo? A gente vai estar falando sobre o sistema tegumentar ainda, só que na aula de hoje nós iremos estar abordando sobre a epiderme, que é a camada mais superficial da nossa pele, tudo bem? Nós iremos estar abordando os aspectos morfológicos, ou seja, estruturais. A gente vai entender e compreender quais são as estruturas que fazem parte dessa epiderme, compreender também a sua função na manutenção da integridade da mesma, né, da pele em si. Estou organizando aqui o slide para vocês, tudo bem? Para eu colocar aqui na tela, eu vou ficar no cantinho aqui, e aí a gente vai estar discutindo a respeito desse conteúdo de hoje, que é a epiderme, tudo bem? Primeiro, vamos compreender o seguinte. A princípio, precisamos entender que a epiderme, como disse anteriormente, ela é constituída pelo tecido epitelial, né? Que são células que vão se apresentar bem juntas, bem próximas umas das outras, tudo bem? Bem, além dessas estruturas, além desse tecido que constitui, nós vamos ter camadas. A epiderme ela vai ser constituída por 5 camadas. Vamos falar nisso em um contexto geral e eu vou explicar porque eu estou falando isso. Bem, vamos entender. Nós vamos ter a camada córnea, que é a camada que tem uma maior exposição, como essa que a gente pode tocar. Essa é a camada córnea, tudo bem? A camada lúcida vai estar abaixo da camada córnea. Logo em sequência vem a camada granulosa. Logo abaixo, a camada espinhosa e bem mais inferior nós vamos ter a camada basal, né? Então, como entender isso? Em um contexto amplo, quando a gente vai falar assim, ok, a epiderme tem quantas camadas? 5. No entanto, o que eu preciso que vocês entendam é que a epiderme ela constitui de 5 camadas em regiões de mais exposição. Quais são essas regiões? As regiões palmoplantares, que são da palma das mãos, da planta dos pés, como também na boca. São regiões que têm uma exposição maior, de uma certa forma. Então, nessas regiões, nós vamos ter, de fato, 5 camadas. E qual é essa camada extra? É a camada lúcida. A camada lúcida ela vai estar presente nessas regiões de maior exposição. A camada lúcida ela vai estar presente entre a camada córnea, que é a camada mais superficial, e a camada granulosa. Tudo bem? Eu quero que vocês entendam isso. Tudo bem. Entendendo isso, a gente vai subentender que as demais extensões da pele, elas vão ser constituídas de 4 camadas, né? Que são regiões que têm uma exposição, mas não é tão intensa como, por exemplo, a mão, né? Que tem o tempo todo contato com manipulação de objetos, os pés que está em constante contato com o solo. Então, essas regiões de maior exposição vão ser constituídas por 5 camadas, tá bom? Estruturais da epiderme. Ou seja, nessas regiões palmoplantares, a epiderme ela é constituída por 5 camadas. Nas outras regiões que não tem tanta exposição, a epiderme vai ser constituída por 4 camadas, que seria a córnea, granulosa, espinhosa e a basal. Ok? Entendemos isso? Agora nós vamos falar sobre cada uma dessas camadas, qual a importância dessas camadas na constituição dessa estrutura que é a epiderme, que é a camada mais superficial da nossa pele. Tudo bem? Vamos lá. A camada córnea, ela é essa camada mais superficial, como eu já falei anteriormente, ou seja, a camada que tem maior exposição com o ambiente externo. Concordamos com isso? Ok. Nós vamos entender que essa estrutura, ela vai possuir de 20 a 30 camadas. Camadas de quê? Queratinócitos, ok? A gente vai entender logo a mais por que essas camadas têm tantos queratinócitos, tudo bem? Mas, a princípio, a gente precisa entender isso. Os queratinócitos que fazem parte dessa estrutura da camada córnea vão ser queratinócitos mortos. Então, você olha para mim e fala, Isabela, é muito queratinócito morto, mas por que isso? Bem, essa região, como eu já falei, é uma região de muita exposição. Então, precisa de muita camada de células para poder fazer essa ação protetora. Então, essa quantidade de camadas, ela se deve principalmente ao fato da necessidade mesmo fisiológica de proteção. Ou seja, quanto mais camadas, ainda mais sendo queratinócitos mortos, né, que são estruturas bem mais rígidas, a gente vai compreender que essa estrutura vai ser constituída por essa quantidade de camadas justamente para funcionar ali como uma barreira.
De que forma que isso vai acontecer? Impedindo a entrada de antígenos microbianos, por exemplo, tudo bem? Então vai estar com essa função aí de barreira. E além disso, essa espessura, essa quantidade de camada celular pode variar muito com a exposição da pele também, ok? Então, tem algumas células que vão ser constituídas de mais de 50 camadas, como aqui já está dizendo no slide, como vocês podem acompanhar. Então, tem-se essa necessidade de ser uma camada mais numerosa, tudo bem? Então, ela vai funcionar como essa barreirazinha contra agentes microbianos, como eu já falei anteriormente, protegendo as camadas subjacentes da pele, que são as camadas que eu citei anteriormente, como, por exemplo, a lúcida, granulosa, espinhosa e a basal, tudo bem? Entendendo isso, vamos partir para a próxima camada, que é a camada lúcida. A camada lúcida, ela possui uma quantidade mais inferior em relação à quantidade de camadas propriamente, tudo bem? Mas ela vai ser constituída também por queratinócitos mortos, tudo bem? Como eu já disse, essa camada vai estar presente em regiões de maior exposição, mãos, pés e boca também, tudo bem? Bem, ok, entendemos isso, agora vamos partir para outra camada, que é a camada que fica inferior à camada lúcida, como aqui a gente demonstrou, né? Camada córnea, lúcida e a camada granulosa. Aqui nessa imagem a gente identifica como se ela fosse quase redondinha, né? Na verdade é um pouco achatada, só que tem algumas imagens que identificam a camada granulosa como grânulos, ok? Estruturas bem achatadas. E, na verdade, ela é constituída por queratinócitos achatados. Inclusive, chega de 3 a 5 camadas, tá bom? De queratinócitos achatados. Esses queratinócitos ainda estão sofrendo apoptose. O que é isso? Sofrendo morte celular para poder passar para a camada superior, que é a córnea. A gente vai entender esse processo de queratinização, esse processo celular de renovação logo mais, tá bem? Vai ser a última aula de sistema tegumentar. A gente vai estar falando sobre processos fisiológicos. Mas para não confundir muito, a gente vai estar tentando intermediar, né? Colocando aulas separadas para não ficar muito confuso. Bem, a camada granulosa tem uma característica muito importante, que ela é fundamental na manutenção da homeostase da pele e também do nosso corpo. De que forma, Isabela? Os queratinócitos que estão nessa camada granulosa, eles vão ter uma característica interessante, que é liberar grânulos, meu Deus, quase não sai, grânulos lamelares. O que seriam esses grânulos? Esses grânulos, eles vão secretar lipídios. O que é lipídio? Lipídio é gordura. Qual a função desses grânulos lamelares? Esses grânulos, como eu falei, vão secretar lipídios. Esses lipídios vão conferir a impermeabilidade da pele. E o que é isso? A impermeabilidade é basicamente a seletividade, ou seja, vai impedir que determinados antígenos microbianos, antígenos que vão prejudicar a pele, a integridade da pele e os demais sistemas de alguma forma, vai impedir a perda de água. Então, essa estrutura, esses grânulos lamelares, eles vão ter essa função de proteção, tá? Essa função de impedir a entrada de determinados antígenos, ok? Impedir também a perda de determinadas substâncias da nossa pele, tudo bem? Então, ele vai funcionar ali como essa barreira, esse intermediador, tudo bem? Então, a gente observa que a nossa pele, ela serve como uma estrutura protetora de uma forma magnífica, porque cada camada que constitui a nossa pele vai ter uma função diferente, mas uma função que vai ter um objetivo comum, que é a proteção. Então, por aí a gente já entende a importância da pele na manutenção da integridade do sistema em um contexto amplo, certo? Então, entendendo isso, vamos partir para a camada espinhosa. A camada espinhosa, ela vai ser uma camada que vai ser composta principalmente por queratinócitos também, tudo bem? Esses queratinócitos vão ser organizados de 8 a 10 camadas, isso vai variar também. No entanto, a camada espinhosa, ela vai ter uma função também de manutenção de quê? De força e flexibilidade para a pele. Vai ter essa função específica. A
camada basal é uma camada que ela tá bem inferior a todas as outras camadas que falei, ok? Eu falei de uma forma bem hierárquica mesmo, sabe? Da mais superior para inferior. Agora nós estamos na camada mais inferior da epiderme, que é a camada basal. Ela é constituída por apenas uma camadinha de células, de queratinócitos. Um único conjunto de queratinócitos. Esses queratinócitos, eles não vão ser achatados como os da superfície superior, tudo bem? Vão ser queratinócitos mais cúbicos. Por quê? Por que isso? Porque vão ser queratinócitos mais novos, vamos pensar dessa forma. Então, esses queratinócitos, eles são queratinócitos novos. Conforme eles vão passando de camada a camada, eles vão perdendo núcleos, organelas, e acaba que futuramente se tornam queratinócitos mortos, que são os queratinócitos da camada córnea. A gente não vai falar sobre esse processo de diferenciação celular, de maturação, para não complicar. Mas o que eu quero que vocês entendam é, na camada basal nós vamos ter queratinócitos novos, queratinócitos cúbicos, ok? Eles estão íntegros. Quero que vocês entendam isso, tá? Além disso, nessa camada basal, que é a camada mais inferior da epiderme, nós vamos ter células tronco. Vamos ter algumas células tronco. Essas células, elas vão ser responsáveis por formar outras células. Para quem não sabe, a pele passa por um constante ciclo de renovação celular. Então, para isso, nós precisamos de formação de novas células. Para que hajam células novas, nós precisamos, de fato, de células responsáveis pela formação de outras células. Então, uma coisa liga a outra, né? Então, a gente já entende que a camada basal ela vai ser responsável pela diferenciação celular, pela formação de novas células, na verdade. Então, a partir da camada basal, nós vamos ter a formação das outras células epidérmicas. Então, essa camada basal também é conhecida como camada germinativa, o que significa camada que forma outras estruturas, que são, nesse caso, células, certo? Queratinócitos, células novas, para essa superfície epidérmica. Então, o que entendemos aqui? Que a epiderme ela é constituída por 5 camadas, ok? Cada uma dessas camadas vão conferir funções de manutenção da estabilidade, da flexibilidade, manutenção também da homeostasia desse sistema, que é o sistema tegumentar. Por quê? Porque essas estruturas, na verdade, essas camadas, elas vão constituir a superfície mais externa da pele, ou seja, não chegou ainda no final da pele. É apenas essa superfície mais externa, entendeu? Quando a gente vai pegar o microscópio e ampliar essa imagem da epiderme, nós vamos ter essa quantidade de camadas, ok? Quando temos uma visão microscópica, a gente vai ter uma visão diferente da visão macro, ok? Então, entendendo isso, a gente já parte para um estudo mais avançado, mais específico, né? Entendendo toda essa estrutura epidérmica, a gente vai já entender também a fisiologia, como que se dá esse processo de proteção, porque cada camada ela vai ter uma função específica, né? Que objetiva uma função comum, que é de proteção, certo? E também de delimitação do meio interno, do meio externo, que confere também igualmente, né, a proteção. Ok, entendendo isso, vamos compreender agora as células epidérmicas. O que são essas células epidérmicas? Lembra que eu falei anteriormente, eu não sei se foi nessa aula, enfim, que nós temos muitos queratinócitos e que nós iríamos compreender o porquê isso? Bem, a nossa epiderme, que é essa camada mais superficial da nossa pele, ela é constituída por 5 tipos de células específicas. A gente vai compreender cada uma delas a partir de agora. Primeiro eu vou apresentá-las, logo após eu vou explicar a função de cada uma e de que forma elas agem aí na nossa pele, fazendo todo esse processo de manutenção da integridade da mesma, ok? Então, vamos lá. Inicialmente vamos falar sobre os queratinócitos. Eu acho que... não, vai ser por aqui mesmo. Tá. Queratinócitos vão ser células que vão constituir aí 90% da nossa epiderme. Ou seja, falando de uma forma inversa para simplificar, a epiderme vai ser constituída 90% de células queratinócitas. E o que são essas células? Os queratinócitos, eles vão ser responsáveis por formar proteína fibrosa conhecida como queratina,
tá? Qual a função da queratina na nossa pele? Bem, a queratina ela vai ter a função de manutenção da integridade. Ela vai basicamente garantir força para a pele, ok? Ela vai estar agindo nesse processo. A queratina também ela vai estar protegendo o nosso corpo, protegendo a pele de antígenos. Tudo bem? Basicamente, gente, quase todas as células elas vão estar ali com um objetivo comum, exceto as células de Merkel, né? Mas elas vão ter uma função ali de proteção de alguma forma, tudo bem? Bem, logo após a gente vai ter também os melanócitos. Os melanócitos, eles vão compor aí 8% das células epidérmicas, ok? Qual a função dos melanócitos e o que são os melanócitos? Os melanócitos vão ser tipos de proteínas pigmentadas, né? As proteínas que vão ter essa função pigmentadora, ou seja, elas vão proporcionar a cor da pele da pessoa, né? Vão participar nessa função de pigmento mesmo, da cor da pele. No entanto, a gente quando pega os melanócitos, a melanina, né, a gente já pensa essa questão de exposição ao sol e etc. Mas por que a gente não entende? Bem, os melanócitos, eles vão ser essas células responsáveis por formar a melanina, né, que é um tipo de proteína. E essa proteína ela vai estar agindo não só no quesito coloração da pele, coloração do cabelo, como também na função de proteção. Que tipo de proteção? Proteção contra os raios UV, que são raios ultravioletas. Esse tipo de raio é bastante nocivo à nossa pele. Por quê? Porque ele pode mudar a integridade da pele, causando o câncer de pele. Mas de que forma isso acontece? Quando a pele é exposta excessivamente a esse tipo de raio, pode ocorrer uma diferenciação celular na integridade da nossa pele. Então, a partir de então, vai ter o câncer de pele, que é um tipo de câncer que vai afetar a integridade da mesma, ok? E, assim, o câncer, como todos sabem, ele não tem cura. Então, é um processo degenerativo constante. Então, assim, danifica a integridade da pele, acaba que a pessoa tem outras dificuldades, porque quando nós temos uma doença que atinge determinado sistema, nós vamos ter outras repercussões sistêmicas, porque o nosso corpo, ele é constituído por sistemas, ok? E esses sistemas vão constituir, né, obviamente, o organismo em um contexto amplo, e quando um sistema, ele se decai, ou seja, um sistema, ele muda a sua anatomia, a sua fisiologia em um contexto amplo, nós vamos ter repercussão em outros sistemas. Então, quando se trata de uma doença que realmente ela é progressiva, então é algo a se preocupar, tudo bem? E os melanócitos, eles vão absorver e minimizar esses efeitos do raio UV, tudo bem? Dos raios UV. Então, de que forma que ele vai fazer isso? É muito interessante essa informação, gente. Os melanócitos, eles vão ser células que vão assim, cientificamente, ser identificado como célula marrom, células meio avermelhadas, enfim. Aqui nas imagens a gente pode identificar o melanócito, tudo bem? Ele tá aqui presente na camada basal. Esse melanócito, ele vai ter esses prolongamentos, como vocês podem identificar na imagem, tudo bem? E vai liberar melanina. Essa melanina, ela vai ser liberada, adivinha onde? Nos queratinócitos. Como se fosse grânulos mesmo de melanina, tudo bem? E aí, essa melanina, ela é como se ela fosse envolver esse núcleo da célula dos queratinócitos. Então, vai ter uma interação celular e vocês conseguem identificar? O queratinócito é constituído aí por 90%, né, dessa ocupação dessa estrutura epidérmica. E aí, o que acontece? Nós vamos ter aqui o melanócito secretando melanina. Essa melanina vai fazer uma interação com os queratinócitos, ok? Envolvendo essa célula de uma certa forma. Você consegue identificar também aqui, deixa eu ver, dá pra pensar o zoom. Esses grânulos de melanina vão envolver também os núcleos. Então, qual a função de tudo isso? Essa envoltura vai promover uma proteção ao DNA da célula. Então, a partir do momento que tem um raio UV aqui, entrando em contato com a nossa pele, essa melanina ela vai promover justamente essa diminuição
ou minimização dos efeitos do raio UV. Tudo bem? Entendendo isso, vamos compreender sobre as células de Merkel. Vamos identificar, não sei se está aqui. Está aqui, ó, a célula de Merkel é essa azulzinha, tudo bem? Qual a função dessas células? Essas células de Merkel vão ser células que vão permitir a percepção tátil. Então, as sensações de pressão, elas estão em menor quantidade, no entanto, elas são bem atuantes. Ok, nós vamos ter as células de Langerhans, né? Que vão ser essa célula aqui, ó. Essa célula que vocês podem ver aqui, tá? Então, como entender isso aqui? Essa célula de Langerhans, quero que vocês entendam o que vai ser a célula imune. Entendam assim. O que é célula imune? Vai ser uma célula de defesa, ok? Mas por que a célula de defesa? Essa célula, entenda ela como um apresentador de antígeno também. Mas por quê? Porque quando ela identificar que tem um bonitinho ali querendo entrar na pele, que não era pra ele estar ali, o que ela vai fazer? Vai pegar ele lá e, ó, destruir ele. Isso, vai meter a porrada nele. Por quê? Esse tipo de célula é conhecido também como macrófago. O que o macrófago faz? Ele literalmente engole, degrada ali a estrutura que não era pra estar presente. Então, vamos imaginar da seguinte forma. Imaginem comigo. Temos a pele. Daqui pra baixo dessa lixa é a pele, tudo bem? Aí vamos imaginar que... Eita, como eu sou didática. Ai, gente, eu sou horrível com esses trem. Tá, vamos imaginar que... Isso aqui é um antígeno. Um micro-organismo. Ele vai entrar bem aqui na pele. Perfura a pele, ultrapassa aqui as primeiras camadas da pele e ultrapassa, ok? E aí tá lá, bonitinho, querendo destruir tudo. Aí esse aqui é o macrófago. O que o macrófago vai fazer? O macrófago vai vir aqui, ó. Engoliu. Eu sou ótima. Aí aqui o macrófago, que é essa célula de Langerhans, engoliu o antígeno, não existe mais. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá protegendo ali o espaço dele. Então, a célula de Langerhans vai fazer basicamente isso. Proteger toda essa superfície da pele. Ok? Então, vai ter essa função protetora. Se, porventura, esse antígeno, mesmo com toda a proteção que nós vimos anteriormente, ele entrar em contato com a pele de uma forma bem considerável, nós vamos ter a célula de Langerhans ali, ó, o tempo todo ali, tendo esses prolongamentos. Vocês conseguem identificar esses prolongamentos aqui, que vão ter acesso, né, vão ter acesso a esse antígeno, e literalmente a célula vai engolir o antígeno que entrou, que não era pra estar lá, ok? Degradando todo esse antígeno, tudo bem? Para impedir que esse antígeno entre em contato com essa superfície, prejudicando a integridade da pele, ok? Então é basicamente isso. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido acerca da epiderme, toda a estrutura que compõe essa integrante da estrutura da nossa pele, né? Então eu espero que realmente tenha sido útil para vocês, que vocês tenham um aprendizado excelente. Bem, qualquer coisa, caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar aqui, tudo bem, nos comentários. Eu estou apta para responder. Caso vocês tenham alguma questão, né, a ser solucionada, estarei aqui, tudo bem? E qualquer coisa, se eu não souber também, né, porque sabe como é. Se eu não souber, nós estaremos aptos também para pesquisar sobre. E é isso, pessoal. Eu espero que de fato tenha sido útil. Nossa, muito obrigado, carinha, por passar. Gente, toda vez que eu vou gravar vídeo é essa. Por isso que às vezes me irrita. Aí eu vou fazer vídeo, aí eu me irrito logo. Pois é, meu povo. Foi essa a aula de hoje. Eu espero que tenha sido útil, como eu já disse. E que vocês tenham um bom aprendizado, tudo bem? Na próxima aula nós estaremos discutindo sobre a derme, todas as estruturas que compõem a derme e tudo mais. E em relação aos processos fisiológicos, caso vocês tenham dúvida de alguma coisa, vocês aguardem as próximas aulas, porque, se não me engano, será a última aula que eu irei estar falando sobre todos os aspectos fisiológicos que ocorrem na pele, tudo bem? Então não vai ficar uma coisa batida, realmente eu vou aprofundar e eu vou trazer aqui pra vocês todas as informações inerentes ao assunto, tudo bem? Ao assunto temático. E é isso, meu povo.
Beijinhos, até a próxima, tudo bem? Próxima aula, derme, ok? A gente vai estar estudando e destrinchando acerca desse assunto. Então, me aguardem, até a próxima. Beijinhos, amores!